Olá, meus queridos fazendeiros, tudo bem? Bom, nas outras aulas a gente aprendeu tudo que a planta precisa para se desenvolver e como que a gente pode oferecer isso a elas. E a aula de hoje a gente vai aprender a plantar. E a primeira coisa que a gente precisa saber para plantar é que cada planta vai precisar de um determinado espaço. Tanto um volume de terra, para que ela possa desenvolver bem suas raízes, quanto um espaçamento entre as plantas, para que ela possa desenvolver suas folhas, de modo que não gere competição entre elas por água, luz, nutriente, e também que tenha um espaço adequado, que fique arejado, que o vento circule, para que não dê muita incidência de pragas e doenças. Então, o nosso primeiro assunto de hoje é espaçamento de plantio. Então, olha, esse é meu canteiro e eu vou explicar para vocês sobre o espaçamento de plantio. Existe o espaçamento entre as linhas, ó, isso é uma linha, isso é outra linha, isso é outra linha. E existe o espaçamento entre as plantas dentro dessa linha. Então, a rúcula, por exemplo, o espaçamento dela é 20 entre linhas e entre plantas é de 15 centímetros. Então, você vai pôr uma muda a cada 15 centímetros. Já a alface, que é essa que tá aqui, ela é americana. Ela demanda um tamanho muito maior, porque ela cresce muito mais. E ela cresce para os lados. Então, eu planto ela com uma distância entre linhas de 30 centímetros e entre plantas 30 centímetros também. Então, para cada hortaliça vai ter uma recomendação de entre linhas e entre plantas. Então, para canteiros diretamente no chão, a gente já tem esse espaçamento de plantio muito bem testado, avaliado, já foi feito experimentos científicos, então é só confiar na tabela que vai dar certo. Agora, para vaso, a gente não tem tanta informação, porque comercialmente não é muito comum o plantio em vasos, a não ser pelo tomate. Então, o que eu peguei? Eu peguei a informação do espaçamento de canteiro no chão, transformei em volume, peguei também os volumes que eles usam para tomate em casa de vegetação, em vaso, e baseado nisso eu fiz uma recomendação para vocês. Então eu vou falar para vocês qual o volume ideal de vaso para cada tipo de hortaliça. Então agora vamos falar do volume de vaso para cada hortaliça. Então, para plantio em vaso, eu vou recomendar basicamente 2 volumes de vaso, tá? Esse daqui de 3 litros e o de 12 litros. Nesse de 3 litros, você vai poder plantar as hortaliças folhosas, como alface, rúcula, almeirão, beterraba você pode plantar também, as ervas aromáticas, como tomilho, orégano, manjericão, salsinha, cebolinha. Agora, no vaso de 12 litros, você já vai poder plantar as hortaliças maiores, né? Como o tomate, o brócoli, couve, repolho. Então, esse tamanho vai ser ideal, tá? Se você for fazer uma horta vertical na parede, aconselho comprar esse tipo de vaso que tem uma face achatada, porque ele consegue acomodar melhor na parede. Esse daqui, ele é vendido como vaso de parede médio, ele tem exatamente 3 litros também. Só que ele é tipo um cachepô, ele não vem furado embaixo. Então fique atento nisso, porque quando vier assim, você vai ter que pegar ou uma furadeira e fazer furinho, ou então um prego quente, assim, você vai e faz os furos. E também tem as floreiras, tá? Por exemplo, essa floreira aqui de casa, ela tem 50 por 20, ela equivale a 2 vasos desse daqui. Essa floreira, se você colocar metade dela de salsinha e metade de cebolinha, ela fica uma quantidade muito legal para o consumo de uma casa. Durante muitos anos a gente teve só isso de salsinha e cebolinha e foi maravilhoso. Não falta e também não sobra, não fica velha. Fica muito legal. E aí o vaso, não existe uma padronização, tá? Então tem fabricante que coloca numeração, vaso número 1, número 2, mas essa numeração varia de acordo com os fabricantes, não é padronizado. Então eu passei o volume para vocês e vocês procurem
pelo volume. Se tiver que fazer algumas contas, façam. Por exemplo, esse aqui de 3 litros, ele tem 17 por 17. Já esse daqui, ó, ele tem 27 por 20. Então, mais ou menos isso, tá? 20 por 17 e esse aqui 17 por 17. Então, é mais ou menos esses os dois volumes. Claro, se você tiver outro tipo de vaso já, não vai precisar comprar, né? Que seja menor, de volume menor ou maior, utilize o que você já tem. O que importa é você fazer. Claro que pode ser que não tenha um desenvolvimento igual no volume desse, né? Mas vai desenvolver também. Procure utilizar material que você já tem em casa, reciclado. Esse daqui era um baldinho, ó, você pode pedir para as crianças enfeitar, desenhar, acaba que vira uma diversão, igual esse daqui. E também você pode usar saquinho plástico, saquinho de arroz, de feijão, aqueles que vem o arroz e feijão, eles são mais resistentes, mais grossinhos, você pode usar eles também, desde que você faça os furinhos embaixo. E aí a montagem é igual a que eu expliquei na aula passada, já montei aqui os vasos. E agora eu vou explicar para vocês sobre modo de plantio. Quando que a gente usa semente, quando que a gente usa muda, tá bom? Então, para a maioria das hortaliças, o modo de plantio é por semente ou por muda. Então, o jeito mais prático é comprando as mudas assim, ó, já na fase de transplantio. Transplantio é quando você tira da bandejinha e coloca no local definitivo, canteiro ou vaso. Então, já vem pronto, é só você pegar e colocar. Você compra onde isso? Nas floras, em casas agropecuárias, eles têm, ó, essa daqui é alface, essa daqui é a rúcula, tem de tomate, cebola, cebolinha, tem várias coisas. E no supermercado você encontra também, principalmente das ervas aromáticas. Esse daqui é a manjerona, eu comprei na Flora, mas vende também no supermercado. Então, quando você pega um vasinho assim, ou aquele plastiquinho de muda, é só você soltar um pouco assim do lado, dando umas apertadinhas, ela já solta. Você abre o buraquinho aqui assim, que caiba, né? Puxa ele, se ele tiver seco, ele vai destorroar. Aí você também dá uma observada para ver como é que tá o sistema radicular aqui, as raízes. Se tiver muito enovelado, é que a muda é velha, aí você tem que dar uma cortada nessas raízes. E aí você vem e coloca aqui. Ajusta direitinho, coloca a terra e aperta, que é para ela ter contato com a água. Feito isso, essa muda tá grande, né? Feito isso, você vem lá, a terra já foi preparada igual eu ensinei da última aula, coloca o adubo, o Forte Hortaliças, que eu ensinei também, e rega. E pronto, tá feito o seu plantio. Muito fácil, né? Mas se você quiser, você também pode produzir a sua muda. Isso daqui é uma muda de tomate que a gente fez aqui em casa mesmo. Então é só você pegar o fruto, abrir o tomate, lá dentro não vai ter aquelas sementinhas? Você coloca numa peneira, embaixo da água, dá uma tirada naquela mucilagem e depois você coloca ela para secar num papel, toalha, num guardanapinho de papel, deixa ela secando. E aí você pode guardar na geladeira e sempre que você for fazer muda, você pode pegar daquela semente lá. Então a gente pegou, fez, tá vendo aqui, ó? Agora eu vou plantar. Da mesma forma, faço o buraquinho aqui. Faço o buraquinho aqui. Dou umas apertadinhas aqui ao redor para ela soltar. Puxo ela, vem. Ó, já tá enovelando, tá vendo? Porque já faz tempo que essa muda já tá aqui. Então, a gente já pode dar uma soltada. Planta. Aperta ao redor. Eu deixei 2 mudinhas, tá vendo? Eu vou fazer a condução dela de 2 hastes.
reguei. Pronto, tá plantado. E agora eu vou explicar para vocês como fazer as suas mudas. Expliquei como é que tira a semente daqui do tomate. E agora eu vou explicar para vocês, se você quiser fazer o seu berçário, né, que é o local onde a gente prepara as mudas, como que a gente pode fazer isso. Olha só. Mas nem sempre você vai encontrar muda pronta daquilo que você deseja comprar. Então, você vai ter que fazer as mudas em algum momento, se você quiser. Aí, o que você precisa para fazer a muda? Da semente. Então, você compra a semente, tá? Olha, tem vários tipos de semente aqui que vem em pequenas quantidades. Tem essas aqui, já que são mais profissional e tal. Mas tem essas empresas, tipo Feltrin, vende assim em quantidade bem pequena. Então, essa daqui é própria para coisas caseiras. Ou então, você pode produzir sua semente, ó. Aqui é a abóbora. Então, você compra a abóbora, você tira a semente dela, tira um pouco daqueles fiapinhos, coloca para secar. Depois que secou, você põe na geladeira, ela dura. Aí você vai usando. E para a semente germinar, o que precisa? Umidade, só umidade. Ela tem tudo que ela precisa, reserva energética, tudo. Só tem que oferecer umidade. E a melhor forma de você oferecer umidade é colocando ela para germinar na areia. Esse aqui é um pratinho, ó, de colocar embaixo de planta. Coloquei areia e coloquei semente de mamão aqui para germinar. Por que a areia é boa? Porque a areia, ela fica úmida por muito tempo. Então, é muito fácil germinar assim. Aqui, ó, eu tenho um vasinho que eu coloquei areia também. E aqui tem semente de couve-flor. Já germinou, já tá crescendo. E daqui a pouco ela começa a formar folha. Isso daqui verdinho não é folha, tá? Isso daqui é o cotilédone dela. Mas logo, logo ela vai dar uma folha diferenciada, com formato diferenciado. Aí quando ela tiver pelo menos 2, 3 folhas, aí já é hora de fazer o transplantio, tirar daqui e levar pro canteiro. Então é isso, só que tem algumas hortaliças que elas não suportam esse transplantio. Então você já tem que colocar a semente direto no local definitivo, como por exemplo as abóboras, a cenoura. Então eu vou mostrar para vocês agora como é que faz o plantio da cenoura. Então aqui, ó, é esse o canteiro que a gente reservou para a cenoura que a gente fez na última aula. A cenoura, o espaçamento dela entre linhas é de 20 centímetros e entre plantas é 5 centímetros. Só que se você olhar o tamanho da semente da cenoura, olha o tamanho da semente. Então, para você distribuir uma a cada 5 centímetros é bem difícil, né? Então, você vai ter que fazer o quê? Distribuir, e a hora que começar a brotar, vai ter muita planta uma do lado da outra. Quando ela crescer, a gente vai ter que fazer uma coisa que chama raleio, que eu vou mostrar depois para vocês, que é a retirada de algumas plantas para poder ficar o espaçamento correto. Então, a gente vai fazer o quê? Eu já marquei aqui a linha, tá? Essa daqui é minha mangueira de irrigação. Então, você vai ter que abrir uma canaletinha assim na terra, um risquinho, e vai colocar as sementes, de modo que ela fique enterrada pelo menos 2 centímetros, tá? E você vai tentando não colocar muito, porque quanto mais você colocar, mais difícil é para ralear. Tem algumas sementes que elas são peletizadas. Eles passam ela por um processo que ela fica mais gordinha, maior. Então é mais fácil de você distribuir. Só que elas são mais nível profissional, então você tem que comprar bastante, aí sai caro para a horta caseira. Aí coloca. Já coloquei nessa parte, tá? Aí depois você vem ou com a mão mesmo, ou com uma pazinha, você vem jogando a terra para cobrir. Não pode enterrar muito e também não pode ficar muito rasa, tá? Que senão fica aquelas cenouras. Você viu aquela cenoura aqui em cima, ela é verde? É porque ficou rasa a semente.
Então, o ideal é que aprofunde 2 centímetros. E pronto, agora joga água, só água, sem o adubo e espera. A cenoura só vai começar a adubar quando ela germinar e criar folha. Depois que a gente começa a adubar. Enquanto não tem folha, não tem raiz, não tem como adubar. Depois eu vou plantar o resto ali. Agora eu vou mostrar pra vocês o raleio. Depois, como que faz o raleio. Então, aqui é um canteiro de cenoura, que já tá mais velha, tá vendo? Que ela já germinou, já cresceu, já tá começando a formar a cenoura. Mas você tá vendo que não tá um espaçamento de 5 centímetros entre elas? Então, aqui você tem que fazer o raleio. Então, eu vou deixar essa, que tá maiorzinha, que eu tô vendo que tá maior, e vou tirar essas aqui. Olha lá, tirei. Dá dó, né? Mas não pode ter dó, gente. Ó aqui. Vai e tira. Aqui ficou uma falha de plantio, tá vendo? Agora eu não posso pegar essa daqui e enfiar aqui. Não dá. Cenoura não permite o transplantio. Aqui mesma coisa, ó. Tem uma cenourita aqui, você vai tirando. Ó, aqui tem uma. Aí você vai tirando e deixando a cada 5 centímetros. Então isso chama raleio. Então, além da cenoura, também tem outras hortaliças que você tem que plantar direto na área definitiva, como pepino, quiabo, abóbora, abobrinha. Então, só que essas plantas, as sementes são maiores. Então, você pode plantar, como é maior, é mais fácil você fazer a distribuição, o espaçamento correto. Então, não precisa fazer o raleio, igual a cenoura. E tem outras plantas também que a gente faz o plantio através da própria hortaliça de consumo. Então, a batata. A batata, você vai plantar a batata. Já viu na sua geladeira quando você esquece a batata lá, que começa até a brotar, dá um olhinho com um negócio verdinho? Então, é aquela ali que a gente planta. A gente deixa para fora da geladeira, né, para criar mais rápido esse broto. E aí ele vai sair o brotinho, você coloca a parte da batata na terra, o brotinho você deixa para fora, ali vai criar raiz por baixo, as folhas, e é assim que a gente planta a batata, batata doce, o chuchu, o cará, a mandioca, você tira um pedaço do caule dela e coloca. Então são basicamente essas 3 formas que você tem de plantio. Você pode plantar então através do próprio tubérculo ou do fruto, através de muda feita por semente ou a semente direto no campo. E a muda você pode fazer também através de um propágulo de uma planta adulta. Então se você, por exemplo, a hortelã, eu tenho hortelã aqui. A hortelã, ela é rasteira, tá vendo? Então, ela vai criando raizinha e vai se alastrando. Uma dica que eu dou quando for plantar a hortelã, plante ela num vaso isolado, porque senão ela cresce tanto, ela vai acabar matando outras plantas que tiver junto. Então, se você pegar um pedacinho dessa hortelã aqui e colocar na terra, enterrar ela assim, ela vai pegar. Da mesma forma, o manjericão. Se você cortou, tá o manjericão lá, chegou na casa das visitas lá, ai, dá uma muda. Aí você vai, tira um pedacinho assim, aí você pode colocar ou deixar na água, num copo d'água, vai trocando a água do copo todo dia, vai criar uma raiz aqui, depois você planta, ou você coloca na areia úmida, ou você coloca direto na terra. Vai molhando bem e ele vai pegar e vai crescer. Então, você pode fazer também a muda não só a partir de semente, mas a partir de um pedaço da planta. E essas ervas aromáticas, a maior parte você consegue fazer assim. Ah, uma dica, cebolinha. A cebolinha, quando você for no mercado e comprar aquela cebolinha que ela vem com uma raizinha, aquela hidropônica, ela também, você pegou lá a cebolinha, vamos supor que você quer cebolinha. Ah, tem a cebolinha aqui. Ó, então vamos lá, você comprou, tá? Cebolinha. Aí você vai, corta aqui assim, usa ela, coloca nas suas preparações. E não sobrou esse daqui? Esse daqui você vai enterrar no seu vaso e ele vai brotar.
Depois que brotar, você vai colher. Isso aqui dá até 8 colheitas sem perder o vigor. Depois que perder o vigor, aí você arruma outra muda ou faz a partir de semente. Mas até 8 cortes. E então são basicamente essas são as formas de são 3 formas de plantio. E as mudas você pode tirar a muda a partir de semente, fazer muda a partir de semente também a partir de um pedaço da planta, de uma estaca, né, de um pedacinho da planta. Tá bom? Então você vai ter que saber qual que é a forma daquela hortaliça e um jeito também que seja prático para você. Vou mandar uma tabela para vocês com várias hortaliças, com o espaçamento de cada uma e as os modos de plantio. O que é melhor, se é por muda, se é por semente, se aceita o transplantio, se não aceita. Então, seguindo aquela tabelinha ali, dá para vocês terem uma boa noção. Agora vocês já sabem tudo o que precisa saber para poder plantar. E agora eu vou ensinar para vocês, a partir de agora no curso, o que vocês precisam fazer para conseguir colher. E a próxima aula, então, vai ser sobre condução de alguma das principais hortaliças. Eu achei que eu fosse conseguir fazer junto com essa aula, mas ficou muito longa, então eu vou dividir. Então, eu vou explicar como é que você tem que conduzir alguns tratos culturais, né, que são ações que a gente tem que fazer durante o crescimento delas. E também vou falar um pouco sobre irrigação automática e dar algumas ideias de estruturas para vocês fazerem aí na casa de vocês, que são estruturas verticais, elevadas, que você montando isso, você consegue otimizar o espaço e produzir mais numa menor área. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.